Olá pessoal, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai resolver aqui uma questão que caiu no seletivo do CTM 2024. Então é a questão de número 2 do nível 1. Equivale ao sexto e sétimo ano. A questão diz o seguinte: Maria tem 90 cartões. Ela numerou os cartões de 10 a 99 numa das faces e para cada número escrito, ela escreveu a soma dos algarismos na outra face. Por exemplo, o cartão de número 43 tem o número 7 escrito no verso. E a pergunta é o seguinte: em quais cartões um número de uma face é o dobro do número escrito na outra face? Então vamos lá, para começar, vamos ver se a gente entendeu direitinho o problema. Tá? Então, aqui a gente vai ter, vou considerar que no cartão a gente tem a frente e a gente tem o verso. Tá bom? Então na frente a gente vai escrever os números de 10 a 99 e no verso a gente vai escrever a soma desses números, dos algarismos. Tá bom? Então, por exemplo, se ele escreveu o número 43 na frente, ele vai ter que escrever qual número no verso? Então vai ser o número 4 mais 3, que dá 7, né? Se ele escreveu, por exemplo, o número 51 na frente, ele vai ter que escrever qual número no verso? 5 mais 1, que dá 6. Se ele escreveu, por exemplo, o número, 64 na frente, ele vai ter que escrever qual número no verso? 6 mais 4, né, que dá 10. E assim por diante, certo? Então, num caso genérico, ele poderia escrever qual número aqui na frente? Então, como é de 10 a 99, a gente tem um número que é composto de dois algarismos. E esse número é o AB. Tá bom? Então, pode ser que ele tenha escrito aí o número AB na frente. Se ele escreveu AB na frente, então no verso ele vai escrever o quê? Ele vai escrever o número que é a soma, né? A mais B. E é justamente nessa escrita aqui diferente que a gente vai conseguir resolver a questão. Certo? Então, por exemplo, o número 43, ele tem 4 dezenas e 3 unidades. Então, a gente pode ver o número 43 como 4 vezes 10 mais 3 unidades. Tá bom? O número 51, por exemplo, a gente pode ver como de outra maneira, né? Então, a gente pode ver como 5 dezenas e mais uma unidade. E no caso de um número genérico AB, como é que a gente pode ver isso aqui? Então, a gente tem A dezenas, então 10A mais B unidades. Então, uma coisa que a gente pode frisar aqui é como o número é de 10 a 99, esse A ele tem que ser maior ou igual a 1, tá bom? Ele não pode ser 0. Então, vamos lá. Vamos responder essa questão. Então, ele quer que o número de uma das faces seja o dobro do número da outra, tá bom? Então, na frente, por exemplo, ele escreveria o número, vou colocar aqui na frente, né? Frente, ele escreveria o número AB, um número genérico, AB. E o AB, como eu coloquei ali, a gente pode ver como 10A mais B. Se ele escreveu esse número aqui na frente, então ele vai ter que escrever no verso qual número? Então vai ser a soma dos algarismos, né? Então vai ser A mais B. A pergunta para vocês é o seguinte: qual número é maior? A mais B ou 10A mais B? Então, o maior aqui é 10A mais B, correto? Então, se eu quero que um número seja o dobro do outro, então o único que pode ser o dobro do outro aqui é esse daqui. Então, eu quero que o número 10A mais B seja o dobro de A mais B, tá bom? Então, em forma de equação, né, a gente pode montar a seguinte equação. Então, eu quero que o número 10A mais B seja o dobro de A mais B. Bom, então vamos começar a resolver essa questão aqui, né?
Se a gente resolver essa equação, a gente acabou com a questão. Então aqui fica 10A mais B igual a 2A mais 2B, né? Como foi que eu fiz isso? Basta eu pegar o 2 multiplicar por A e pegar o 2 multiplicar por B, que é o famoso chuveirinho, certo? Agora a gente vai deixar tudo que tem A em um membro e tudo que tem B no outro membro. Então aqui fica 10A. Eu vou passar isso daqui para o primeiro membro, então 10A menos 2A. Já no segundo membro, eu conservo esse daqui e passo o B que está lá, está aqui no primeiro, né? Então fica menos. Então isso aqui me diz o quê? Quanto é 10A menos 2A? 10A menos 2A dá 8A, certo? Quanto é 2B menos B? Dá B. Então eu chego nessa seguinte equação. Aí a pergunta é, será se existem números A e B que satisfazem essa equação aí? E a resposta é que sim, né? Então, primeiro a gente tem que relembrar de novo que A e B são algarismos. Então esse B, ele é um número entre 0 e 9, tá bom? E o A, ele também é um algarismo, só que além disso, ele é um número maior ou igual a 1. Então o A ele não pode ser 0, tá bom? Bom, se eu colocar o A igual a 1, o B ele vira quanto? Vira 8, né? Porém, se eu colocar o A maior que 1, por exemplo, A igual a 2, se o A for igual a 2, então quanto é 8A? Então 8A seria 8 vezes 2, que daria 16. Logo esse B teria que ser 16, e não pode, né? Então a única solução que eu tenho para essa questão aqui é o seguinte. Então a única solução é o quê? A única solução é quando o A é 1 e o B é 8. Vocês conseguiram entender por que é única? Então, a única solução é A igual a 1. E isso aqui implica que o B ele tem que ser necessariamente 8. Bom, o A ele não pode ser 2, 3, 4, nem um número até 9. Por quê? Porque forçaria o B ser um número maior que 9. E B não pode. Tá? Bom, neste caso aqui, a única solução que a gente encontra é A igual a 1, B igual a 8. Logo, o cartão ele tem qual número na frente? Se o A é igual a 1 e B é igual a 8, então o número que tem que ficar na frente é o número 18. E no verso, ele vai ter que ser qual número? Ele vai ter que ser a soma, tá bom? A soma de quem? Dos algarismos A1 e 8. Então ele vai ser número 9. Então o único cartão que tem essa propriedade, que propriedade? Que uma face é o dobro da outra, é o cartão que tem na frente o número 18 e no verso o número 9. Espero que tenha compreendido e bons estudos.